Fala, galerinha iluminada, tudo bem? Gesso, hoje o assunto é Chique ou Brega no gesso. Bem, eu não sou muito assim, não curto muito aquele gesso muito rebuscado, meio cheio de flu-flu. Alguns casos eu até curto, por exemplo, você vai num Palácio de Versalhes da França e você vê aquele teto rebuscado, a imagem e tal, combina, ele pede aquilo. E aí você remete para trazer para uma decoração clássica, beleza, atende. Agora, não é aquilo do dia a dia, assim, são situações, exceções, né? Então por isso que você precisa de um decorador para fazer esse alinhamento do que é a questão da decoração. Mas, de modo geral, não uso, nem usaria, não uso nos meus projetos, eu tiro. E eu sou da tendência ali do mais liso possível. É claro que eu curto uns desenhos, né? Então eu vou mostrar aqui uma primeira imagem. Olha, ele chama muita atenção o gesso, porque você tem uma moldura bitela passando, e aí você abre e tem uma repartição, aí ele volta e você tem um retângulo enorme de gesso no centro do teto, aí ele sai uma cruz de gesso largo, uma moldura, sei lá, deve ter uns 40 centímetros aqui de moldura, e além de ela ser larga, ela ainda tem uma curvinha. Então tem muita informação, pouca luz aqui, aparentemente, e não ficou funcional. Mas gosto é gosto. Falando aqui o meu, né? Essa segunda imagem é um trabalho de gesso maravilhoso, diga-se de passagem. Ele tem ali eu não sei o termo que usa, né? Mas ele tem uns arredondadinhos, uma parte parece um reco-reco, instrumento musical embaixo ali, uns frisados, e aí ele tem como se fosse um canto, né? Que remete até construções europeias que você nas igrejas, né? Você tinha aqueles beirais, e aí você tem, né, aquele beiral saindo, e às vezes vinha uma escultura que é um leão, que é uma coisa gótica, e por aí vai. Eu achei maravilhoso o trabalho, mas eu não enxergo em projetos que eu fiz de 10 anos para cá um local para pôr um gesso desse. Agora, se você é um milionário, excêntrico, tem uma mansão, a gente vê alguns cases aí na TV, né? Pode me procurar que eu vou fazer um gesso bacana para você. Pelo menos a iluminação eu garanto. Tem mais uma imagem, já diminuiu, ele tá no caminho, ele fez ali os cantos com curva, bem largo gesso. As pessoas gostam, o trabalho do gesso está sensacional, que você vê ondulações, toda a camada. Tá quase um queijo suíço ali, porque nessa foto eu já estou vendo duas fileiras ali com 3 spots, provavelmente esse ambiente inteiro segue esse mesmo padrão. Não está errado, mas a mistura de um leve queijo suíço com essa moldura, para mim, aqueles programas, né? Um like, não gostei, não curti. Essas 3 primeiras fotos aqui, para mim, passa. Eu acho que se a pessoa pegar isso aqui e fizer uma luz difusa, hoje com os perfis de LED, eu uso até em casa, vocês já viram em vídeos meus, eu tenho uma sanca aqui no meio da sala, passa um rasgo, aquilo já funciona bem. A gente pode fazer tudo aquilo no meio do gesso, como em cantos, e aí você tem uma luz difusa para os cantos, aí existem várias possibilidades. Esse é um exemplo muito usado, muito difundido, de 20 anos para cá, é o espaço aberto e você usa a iluminação vindo da lateral. Eu gosto, não uso, até porque eu acho um método já ultrapassado, porque basicamente a pessoa usa, era muitas fluorescentes antigamente, e até a lâmpada incandescente, então a pessoa colocava incandescente para dar uma espalhada na luz, vários corredores com as lâmpadas fluorescentes, aí tinha o reator, a fluorescente, a gente sempre fazia aquele, para não ficar fluorescente aqui, aquela pontinha e não dar a sombra, sempre a gente tinha que ter um espaço para interligar e fazer a luz. Qual que era o problema que acontecia? Quando a fluorescente estava meia vida, a gente já viu um vídeo aqui sobre lâmpadas fluorescentes, ela vai tendo aquele piscar, o funcionamento da lâmpada, ela começa a dar uma apagadinha. E aí quando você queimou uma, você vai trocar por uma nova,
ela tá brilhando, então ela tá iluminando super mais e as outras menos. Então era complicada essa logística. Hoje é claro, você põe uma fita de LED, mangueira de LED, T5, T8, tubulares de LED que você também consegue amenizar e consegue usar. Aqui o que acontece? A gente tem uma luz aconchegante na lateral, que eu gosto, e aí eu não tenho luz nenhuma no meio. Então gera-se sombra no meio. Então nos dias de hoje, com home office e tudo mais, se você está na sua sala ali, você vai de repente trabalhar, você precisa dessa luz no meio e não tem. E uma outra coisa que normalmente é feito com uma sanca desse tipo é colocado aí o queijo suíço vindo pela lateral. Forra. Eu sei que vocês usam, vai ter aqui hater me falando, pô Bruno, mas eu faço assim, deu super bem. Dá quase certo. É porque quando vocês conhecerem um jeito melhor, vocês vão falar, putz, mano, por que eu fiz a sanca desse jeito? Eu acho que é isso, sabe? É que todo mundo faz, e aí você vai e faz também. Eu recebo várias dúvidas aqui, com essa é a sanca campeã, é essa beirada, e a pessoa me pergunta a distância dos spots e tudo mais. Vai funcionar? Mais ou menos, mais ou menos. E aí você acaba tendo que completar embaixo com abajur, com luminária de piso, entendeu? Se é o conceito do projeto, eu nem colocaria o queijo suíço na beirada. Eu gosto dessa indireta, eu já gosto, eu já acho legal. Tem a questão de sujeira que o pessoal fala, mas gesso é assim mesmo, fica lá a lâmpada, você limpa de vez em nunca lá, tá tudo certo, só para não ficar aquele pó na lâmpada, no LED, então é bom. Outro dia uma cliente ligou e falou, pô Bruno, a luz tá amarela e de repente um pedaço aqui tá âmbar, tá errado. Aí eu fui lá, era pó que tava em cima do LED e aí ela fica âmbar. Então, meu, só passei o dedo assim, olha, voltou a luz. Então assim, é isso, tá? É isso, vamos ajeitando essas sancas aí. Ó, vou passar agora imagens de modo resumido, para não ficar um vídeo super longo. Eu já expus aqui o meu gosto, né? Então vocês comentem o gosto. Pô Bruno, eu gosto daquela sanca que você falou que é zoada, eu gosto. Então eu quero que você venha aqui e admita que você gosta e por quê, tá bom? O debate é papo reto, é democrático e gosto é gosto. Aqui se discute um pouquinho. Nossa, tem aqui ó, essa daqui que tem essa luminária redonda eu adoro. Foi feito um gesso redondo e aí pôs ela dentro, maravilhoso. Mas o cara meteu aqui uns rasgos de tudo que é lado, desnecessário. Muito rasgo. Aqui eu já tenho um corredor de circulação com 3 spots, um LED horrível azul aqui, quase um branco azulado. Às vezes, nesse caso é um exemplo que a luz pode estar afetando negativamente a imagem pura do nosso amigo gesso. Então é um casamento. A luz tem que estar adequada com o gesso também. Se um ou outro não tá bacana, o contexto, o resultado final não rola, tá? Pô, tem aqui um negócio meio zigue-zague, a ideia ficou legal, aí pôs uma peça de sobrepor. Eu assim, geralmente, sobrepor eu uso em gesso, plafon, peças de cristal. Mas se é uma peça, por exemplo, isso aqui é uma peça básica, branquinha, feia, vamos falar assim. Pô, usa esse mesmo conceito em embute. Pronto, você tem ali você quer usar o painel? Usa o painel, mas embute o painel. Aí você pega o painel de sobrepor, fica aqueles frisos com os parafusos na lateral, sendo que o teto é gesso. Se for laje, não, aí você tem que usar, mas pô, tem um gessão lá, usa a favor. Você vai aumentar ali, nem que seja 3 centímetros, e você tem uma percepção de amplitude. Tá? Aqui tem mais uns queijos suíços aí pra vocês. Passar em uns queijinhos suíços com LED de porcaria, com certeza sem norma. Vitrais ainda tem gente que usa. É aquela coisa, se for um aspecto que a decoração pede, use apenas com recomendação do arquiteto, do decorador, tá bom? Do profissional habilitado, porque ele vai saber fazer esse filtro do contexto. Aqui tem um exemplo, aqui umas fotinhos. A mesa, aqui já são exemplos que eu curti. Tem a mesa quadrada, a pessoa fez um fundo quadrado do gesso e aí colocou o pendente. Aqui a arquiteta fez uma situação, achei interessante, porque você pegou, é que se a pessoa for trocar de mesa, ferrou, né? Mas assim, ela tá ali com a mesa, tem a profundidade, o pendente é quadrado, então ficou
ficou legal. Tem uma bordinha do gesso que aí combina com o contexto ali. Ele já tem deve ser uma obra há 10, 15, 20 anos atrás, tinha muito essa beiradinha do gesso, mas aí você vê com papel de parede que condiz com aquela situação e tudo mais, foi usado de um modo sutil nessa situação. Tá bom? É isso, eu já sou mais assim, eu sou da bandeira do gesso liso, mais, você erra menos, mas ao mesmo tempo, por exemplo, você usando spots no frame, você tem uma coisa ampla, você pontualmente usa onde você quer e não chama atenção para o teto, né? Você vai usar luzes e essas luzes vão valorizar o local, o seu lar, o ambiente de trabalho, e aí dá match, dá casamento, gesso e luz. Espero que tenha gostado, quero ver os comentários aqui, hein? Quarta-feira às 11 tem mais.